pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do homem. Lá em Mateus fala, como nos dias anteriores ao dilúvio, aí vem o 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Até aí. Pode fechar a Bíblia, quem tem o costume de acompanhar, fique à vontade. Feche seus olhos, faça só mais uma oração comigo. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai da glória, Pai das luzes, nós estamos aqui nessa noite porque precisamos de Ti, Senhor, e sabemos que a Tua palavra é a nossa única esperança. Deus, em nome do Senhor Jesus, diante dessas pessoas que estão aqui, Senhor, diante dos meus irmãos, eu quero dizer ao Senhor que eu dependo de Ti, porque eu não tenho nada nessa noite. A única coisa que me basta é a Tua graça. Por isso, se o Senhor não abrir a minha boca, Senhor, e não colocar o Teu Evangelho, eu nada tenho, Senhor, para expressar nessa noite. Por isso, seja comigo e com todos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, preste atenção. Oh, glória a Jesus. Eu sei que nós estamos acostumados com o culto mais barulhento, mais zoadento, mas eu peço a atenção de vocês. Eu não sou pregador, antes de tudo eu quero dizer logo isso, para que as expectativas não sejam criadas. Não sou pregador, não tenho nem voz de pregador, não tenho característica de pregador, e para vocês terem certeza que eu não sou pregador, nem a minha Bíblia é de pregador. A minha Bíblia está toda acabada, nem Bíblia é de pregador. Eu sou apenas uma voz que clama, louvado seja Deus. Nesse século, às vezes nós passamos por momentos, irmãos, difíceis, às vezes chegamos a cometer no percurso da nossa vida, a nossa caminhada, em alguns pontos chegam a se parecer com a de Davi, altos e baixos, erros e acertos, mas o que nós não devemos perder é a certeza de que somos filhos de Deus. E isso, com toda humildade, eu bato no peito e digo que eu sou, porque tem muitos pregadores que vão ficar de fora do reino de Deus, mas todos os filhos vão entrar. Jesus estará de pé para receber os filhos do reino. Louvado seja Deus. Eu não sei quem escolheu o tema dessa noite, mas o irmão ou a irmã que escolheu o tema dessa noite é alguém que percebeu que nós precisamos urgentemente de um despertamento para a vinda de Jesus. Porque é verdade que nós estamos todos os dias no templo, e é verdade que, quem sabe, tem se cumprido na nossa vida o que estava se cumprindo na vida de José e de Maria, aonde a Bíblia diz no livro de Lucas que todos os anos eles iam ao templo para cumprir um ritual, a festa da Páscoa judaica. E a Bíblia diz, como de costume, quando Jesus completou 12 anos, vai José e Maria, sendo pragmático, ou seja, sendo exigente nas leis estabelecidas. Tinha que todo judeu subir, melhor dizendo. Todas as vezes que você ouve falar de Jerusalém, observe esse detalhe, dificilmente vai dizer desceu, porque Jerusalém, como capital da adoração, estava em um lugar alto. Eles subiam a Jerusalém. Mas só que, embora havia dentro deles o coração desejoso por ir a Jerusalém, embora há em nós o desejo de vir para a igreja, às vezes eu percebo que nós estamos vindo, mas não estamos cumprindo o verdadeiro objetivo. E Jesus disse: eu já entendi qual é o objetivo do Pai.
E hoje eu tenho que dar uma lição aos meus pais, para que eles, a partir de hoje, todos os anos que eles venham com o intuito verdadeiro, eles aprendam o que Deus quer. E Deus nunca queria que o povo fosse a Jerusalém somente para ritualismo pascual, mas para priorizar o dono da festa, para priorizar, para honrar a Jesus Cristo, para bendizer o nome daquele que vive. E hoje nós estamos adentrando no templo, estamos adorando, estamos cantando, estamos pregando, mas estamos esquecendo de Jesus, como aconteceu com Maria e José. Foi um ano normal, um ano como todos os anos. E é incrível como todos os dias a gente vem para o culto. É incrível como todos os dias a gente vem para a porta formosa, para o lugar da adoração, e esquece que quem precisa da honra e da glória é Ele. E quantas das vezes nós saímos de casa, Deus fala comigo, já começou eu. Porque a primeira oração de um verdadeiro adorador é: Deus, glorifica o teu nome. E Jesus, quando estava naquela cruz, Ele poderia fazer como os crentes normais, naturais, modernos, dizer: Deus, fala comigo, eu preciso de uma confirmação. Ele disse: Pai, glorifica o teu nome. Aí Deus fala com ele. Deus disse: eu já glorifiquei e glorificarei ainda mais. E como que o nome de Jesus foi glorificado? Como que o nome de Deus foi glorificado? Já foi falado aqui. As tribulações. O que esperava Jesus era morte, era batismo de sangue, era suas entranhas ser derramada por mim e por você. Mas Jesus era um homem de coragem, porque ele sabia o que Deus tinha com ele na terra. E todas as vezes que você e eu soubermos o que Deus tem conosco na terra, nós iremos nos encorajar para nos santificar. É um desafio hoje o homem se santificar. É um desafio hoje um crente se manter puro. Mas a Bíblia, ela dá uma deixa. A Bíblia, ela apresenta um caminho através do salmista, e ele brada dizendo: como purificará o homem o seu caminho. Aleluia. Um homem que olhava para o cenário externo e dizia: há uma forte lei mundana operando contra a lei interior do meu espírito. Mulheres andando seminuas, homens andando na sua sensualidade. Vamos trazer esse exemplo puxando para o dia do salmista, porque em cada geração o diabo atuou com a sua forma de lascívia, o diabo atuou com a sua forma de promiscuidade, com a sua forma de pecado. E veja qual é o papel da igreja nesse cenário obscuro, a ponto que a Bíblia usa dois justos, disse Ló e Noé, como foi nos dias deles, de trevas. Dia onde você e eu, se estivéssemos lá, olharíamos e dizia: Deus morreu, ou Deus não está mais no poder, porque o pecado estava predominando. Deus conhece quem são os seus. A Bíblia diz: aparte-se da iniquidade os que professam o nome do Senhor. Deus continua no trono, Ele continua no poder. Mas sabe o que acontece? A Bíblia diz que por não amarem a verdade, o próprio Deus não vai permitir, mas vai enviar em 2 Tessalonicenses 2,11 o espírito do erro. E vai chegar um tempo que você vai ver muitas igrejas, Satanás pregando, o espírito do anticristo que domina o sistema governamental moderno, instruindo muitos crentes que não buscam Deus de todo o coração e não tem fome do reino, não tem sede da verdade, não deixa o evangelho entrar. Esses são os tais que vão ser enganados, que a Bíblia diz que não tem amor à verdade. Mas o grito, o brado ainda continua sendo: Deus conhece quem são os seus. Deus ninguém confunde. Alguém pode confundir o irmão Paulo,
alguém pode confundir o pastor, alguém pode confundir a missionária, mas aquele que tem olhos como chama de fogo, aquele que vem sobre as nuvens, o qual a Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que ele tem o coração do rei nas suas mãos. A Bíblia diz que ele não terá o culpado por inocente. Essa palavra está em um contexto. E todo texto sem um contexto é um texto oco, porque o que dá sentido ao texto é o contexto. Chegou lá e saiu atirando em todo mundo. Quem chegou lá? Em que lugar estava? Saiu atirando e pegou em quem? Isso é o contexto que vai dar sentido ao chegou lá e saiu atirando em todo mundo. Aí quando você narra a história, você diz: o ladrão foi roubar uma moto, adentrou em um bar, chegou lá, atirou em todo mundo e pegou 3 pessoas. As pessoas entendem o enredo da história que foi contada. O intuito do Evangelho não é jargão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É para que você entenda o contexto de sangue derramado, o contexto de renúncia que Jesus teve que pagar. Não foi só salvação, foi renúncia, foi abnegação, foi desfazer da sua glória sendo Deus, para que você pudesse estar aqui com o cabelo cheio de shampoo, com a sua roupa, quem sabe, separada, um pacote de creme crack te esperando. Mas o que a Bíblia diz é: quem é santo, santifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. É isso que a minha Bíblia está dizendo. Estamos muito vaidosos, estamos nos preocupando com coisas que não são de peso para a eternidade. A Bíblia diz: casavam-se e davam-se em casamento. Irmão, Paulo, o pecado está no casamento? Não. Será que quando Jesus vier não vai encontrar nenhum crente casando? Não é isso que eu estou falando. Vai encontrar. Mas a diferença é que o coração dos homens na época de Noé, é o que acontece nessa geração, estão prazerosos nas coisas daqui, porque casamento é daqui, bebida é daqui, comida é daqui. Aonde estão os teus olhos? Os teus olhos estão focados nos céus, da onde vem o Salvador? Ou você ainda tem ambições terrenas? O apóstolo Paulo diz: o Deus deles é o ventre. Só se preocupa com peças teatrais, só se preocupa com apresentações, só se preocupa com coisas que não têm fundamento, que não leva a vencer a sensualidade, que não leva a vencer o pecado. Mas Jesus nos desperta nesta noite: vamos buscar as coisas, igrejas, que são de valores eternos. Aleluia, meu Deus. Olhai para a figueira, para Israel, os seus ramos já brotam. 1948, Israel volta a ser povo. Israel volta a ser um estado. E em pouco tempo, Israel hoje é um dos exércitos mais bem preparados do mundo. Israel tem sistemas tecnológicos que nenhum outro mundo tem, nenhum outro país tem. O Waze é que você usa, criado em Israel. E a Bíblia diz: quando começa a brotar, e veja como Israel está brotando, veja como Israel está florescendo, e tem muitos crentes dormindo, dizendo para o outro: Jesus está voltando, mas ele não acredita. Porque quem acredita se prepara. Quem acredita deixa de lado as picuinhas. Ah, porque a irmã não acatou a cor da blusa, eu queria azul, ela botou vermelha. Ah, porque a irmã não deixou eu abrir o culto hoje. Ah, o campo é grande, a seara é grande. Você é o chamado. Faça com que quando o Senhor vier, te encontre e me encontre trabalhando. Não te encontre em contenda nem em problemas. Esses são os que acreditam. Não adianta campanhas e campanhas se o Evangelho não for ativado no meu coração. Não adianta campanhas e campanhas se não tiver pessoas desejosas em dar as mãos ao homem que tomou a iniciativa e dizer: vamos fazer as coisas acontecerem. Só se espera de um, só espera um tomar a iniciativa, só espera um abrir o templo. Eu tenho vivido isso. Eu e minha esposa, nós estamos com uma comunidade onde nós moramos. Eu tenho pregado para os irmãos: irmãos, vocês não vêm aqui por obrigação, vocês não têm ponto para bater. Se quiser levantar, pode levantar. Isso aqui é para quem tem amor a Cristo. Vai chegar um tempo, irmãos, em que muitos estarão no templo como agora. Você já parou para analisar que a gente daqui agora pode entrar homens armados e dizer: nega essa fé agora aí, eu corto o seu pescoço? Você já parou? Você pensa que isso não vai acontecer? É só história.
História que aconteceu com Jonathan Edwards. História que aconteceu com Jerônimo Savonarola, só com os homens do passado. Carlos Fino, Dwight Lyman Moody, homens que expuseram a vida pelo Evangelho. Você acha que Deus vai vir buscar uma igreja desse jeito materialista agora? Jesus vai purificar através da fruição, para que se veja quem quer e quem não quer, quem serve e quem não serve, quem serve o Deus deste mundo ou Deus criador de tudo. Muitas pessoas andando na porta larga, muitas pessoas servindo de brincadeira, muitas pessoas brincando de ser. Louvado seja Deus. E Jesus nos exorta nessa noite. Jesus tem uma igreja nessa terra, e através da igreja que vai acontecer neste mundo o que Deus tem para fazer. Quando Deus se revela ao Egito, Deus não vai como um Deus de Abraão. Deus vai como Moisés disse: o que eu direi a Faraó? Deus disse que eu sou o que sou. Mas a Moisés, representando a igreja, Deus disse: eu sou Deus de Abraão. Ou seja, Moisés, quando Moisés olhou para a vida de Abraão, lembrou das promessas que Deus fez e cumpriu a Abraão. Deus disse: desci para cumprir. Deus tem uma promessa com a igreja. A promessa nos últimos dias do mundo é de escuridão espiritual, é de trevas. Não se espera mais nada do mundo. E o meu papel como igreja é o quê? Que eu quero deste mundo? Ser carregado e ser balançado como Sansão. O mundo, a Dalila, vai te colocar para dormir. O mundo vai me colocar para dormir com as suas musicalidades. E eu estou vendo muitos jovens se entregando. Eu estou vendo muitos crentes sendo colocados para dormir no colo do mundo. Quando eu digo mundo, eu digo o sistema. Tudo está envolvido. Homem colocando TikTok com voz de mulher, mulher colocando TikTok com voz de homem, mexendo o corpo. Você acha que o Espírito Santo está rindo dessas atitudes? Você acha que o Espírito Santo está aplaudindo? Sempre quando for fazer uma atitude, um ato desse, se pergunte: será que Deus está rindo ou está triste? Hoje está tudo misturado, ninguém sabe quem é quem. Irmãos colocando foto no TikTok com um berço de rosa pintado, só para sustentar o palco do diabo, só atrás de seguidores, em vez de fazer discípulo do reino. Esse versículo que nós lemos, Lucas capítulo 17, versículo 20, analise o contexto. Jesus foi interrogado pelos fariseus a respeito do reino, e para eles Jesus não revelou nada. Para eles Jesus não trouxe clara evidência. Jesus disse: olha, não vem com visível aparência, está dentro de vós. E é o que está dentro de vós? Quem pode abrir a Bíblia aí rapidinho? Romanos 14. Aleluia! Romanos 14, 17. O primeiro que abrir, lê. Os fariseus perguntam a Jesus: quando há de vir o reino? Sabe o que é que Jesus diz? O reino não vem com visível aparência, mas está dentro de vós. Veja o que Romano diz, o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que é o reino de Deus. Eles estavam esperando construção. Tem pessoas hoje que estão se dedicando para as coisas dessa terra. Tem pessoas hoje que estão vivendo em função de encontrar o seu melhor estado aqui na terra. Ah, você vai comer o melhor desta terra. Veja o contexto. Jesus disse: o reino está dentro. E se estiver dentro de você, você vai entender e vai tomar sentido na tua vida tudo que eu falei até agora. E o que é o reino? É justiça. Falamos de um homem pregador da justiça. A Bíblia diz que nas épocas de Noé, os seus contemporâneos haviam corrompido o seu caminho, ou seja, viviam sem esperança em Deus. Mas havia alguém ali que acreditava. Aleluia. Havia uma igreja representada em Noé que acreditava. Sabe por quê? Sabia o Deus que falava com ele. Entenda, acredite no Deus que fala com você. Ainda que você olhe e você diga: todo mundo se corrompeu, mantenha firme o teu chamado. Aleluia. Mantenha firme a tua promessa. Aleluia. Mantenha firme, mantenha limpa as tuas vestes. Não foi fácil para Noé.
Não foi fácil bater contra o sistema, ser o único em meio a milhares. Mas é esses que Deus chama, porque é esses que têm o intuito de glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz como foi nos dias. A Bíblia não fala no dia, porque se a Bíblia falasse no dia, nós olharíamos só para o dilúvio. A Bíblia em Mateus fala como nos dias anteriores ao dilúvio. Você sabe o que teve nos dias anteriores? Esqueça o dilúvio. Nos dias anteriores, Jesus disse que ele só vai voltar quando o mundo estiver na época de Noé. E aí nós temos dois contextos, o contexto do ímpio e o contexto da igreja. E se a gente olhar para o cenário de hoje, a gente vê que pela parte do mundo já está no dia de Noé. E pela parte da igreja? Porque pela parte da igreja, nos dias de Noé, havia um homem incansável por pregar a justiça de Deus. Não era um evangelho de prosperidade nem de brincadeirinha. Ele pregava a justiça do rei. Ele pregava quem Deus é. Como foi nos dias de Ló. Se tiver 5 justos lá, Deus disse: eu não destruirei. Deus destruiu porque era propósito dele, mas tinha um justo lá. Era rico, mas conseguiu andar com Deus. Porque quem quer. Quem entende a volta de Jesus como algo eminente se esforça. Não é fácil para ninguém. Hoje é meu dia de folga na empresa, mas eu entendo que assim como eu bato ponto na empresa, eu preciso dar o meu melhor. Porque senão sua vida no cristianismo, no evangelho, vai estar sempre em vão. Senão você não vai estar cumprindo o primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus. E o que é amar a Deus para você? É ter ponto batido no templo? O que é amar o Senhor teu Deus para você? É não usar brinco, andar o dia todo de calça e continuar tendo a natureza ruim, e continuar sendo a pessoa velha de antes. Amar a Deus, Jesus disse: quem me ama guarda, quem me ama obedece a minha palavra. E essa é a nossa luta, porque de um lado temos um mundo nos apresentando um mundo com uma imagem anticristã, apresentando um mundo com uma imagem ilusória, mas de outro nós temos o Noé, que via o mundo como algo detestável, porque quem detesta Deus, louvado seja Deus, na visão da igreja, não tem prazer naquele ambiente. E Noé sabia disso, Ló sabia disso. Quando chega no versículo 32 do capítulo 17 de Lucas, quem está com a Bíblia aberta? 32. Lembrar de quem? Lembrar de quem? De Jezabel? Quem? Lembrar do Egito? Lembrar da grande Babilônia? Lembrar da mulher de Ló. A vontade de Deus é que a sua igreja esteja com boas lembranças na mente. Porque de Sodoma e Gomorra só saía justo. E quando Deus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, Deus estava dizendo: olha, não olhe a vida da mulher de Ló como um ponto negativo, olhe como positivo. Porque de Sodoma só saía justo. E ela saiu. E a proposta de sair veio para ela. E ela ia sair. Melhor dizendo, uma mulher que conseguiu manter 2 filhas virgens em Sodoma e Gomorra, tinha um padrão ético e cristão, sabia o que era ser uma boa dona de casa, uma boa doméstica, porque era uma justa, só saía justo. Mas no fim ficou para trás, porque não perseverou até o fim. E o que Deus está dizendo a você é: pare de ser envolvido nesse mar de que você é bom, de que você é santão porque você consegue orar 3 horas de relógio, de que você é bom porque você jejuma, louva com vibrato, prega e
dá 3 terras e consegue mover a igreja. A Bíblia está dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o teu Senhor. Jesus não dá dia nem hora, Ele dá tempos e épocas. Para quê? Para que o homem da fé discirna. Acordos estão sendo firmados em Israel através da ONU, Organização das Nações Unidas, que trabalha para unificar todos os países e confederar as nações em cumprimento das Sagradas Escrituras, aonde haveria no final do tempo um governo único. E está eu brincando, dizendo: a igreja vai ser arrebatada antes, quando o anticristo vier, eu não vou estar aqui na terra, e não sei o que lá. E se Deus permitir hoje que venha perseguição a ponto de oferecer a vida, está focando no anticristo ou está focando na santidade? Os crentes hoje estão vivendo: não, quando o anticristo vier, eu não vou estar aqui, quando a perseguição vier, eu não vou estar aqui. E você disse que tem um plano de Deus. Porque Deus me prometeu viajar a vários países. Para quê? Para conhecer, né? A Torre Gêmeos, para conhecer Dubai. É isso que muitos crentes querem. Ou você está tendo um coração desejo de sofrer aflições pelo Evangelho? O Evangelho oferece isso, uma espada, é aflições. Precisamos sair desse Evangelho de brincadeira. E eu fico doente quando eu vejo homens, ministros do Evangelho, 30 anos, e ainda tem coragem de abrir a boca e dizer: eu tenho 30 anos, não vai ver o que prega ladainha, baboseira, não prega a palavra de vida, que leva você a se encontrar com você. É por isso que você pode analisar aí, as pessoas estão multidão na porta larga, mas não aprendeu o básico: é o amor, é o perdão, é a misericórdia, é o senso com o próximo. Aleluia! Porque vem a entrada só dinheiro, vem muito e só um estereótipo. E eu tenho pregado para os irmãos, dizendo: irmãos, é uma vergonha. Um testemunha de Jeová pregou para o meu pai uma vez, e eu lembro como hoje, isso nunca saiu de mim, eu escondido na sala, pastor. O testemunho de Jeová pregou, no final ele disse: olha, se tiver dinheiro, pode deixar em casa, não precisa levar, porque lá a gente não pede dinheiro. Lá a gente não precisa, não. Olha para o cenário capitalista nosso. Lavagens e mais lavagens de dinheiro. É uma realidade hoje em nosso meio. Muitos, porque Deus tem os dele, os homens de Deus que estão fazendo a obra com sinceridade. Mas veja como está. Louvado seja Deus. E muitas pessoas fazendo palco aí fora, cenário de Acabe. Os Micaías estão sendo apedrejados, e os falsos profetas estão sendo ovacionados por aqueles que se dizem ser de Deus, mas não têm o Espírito Santo. Porque quem é de Deus conhece os verdadeiros servos de Deus. E Josafá disse: não fale assim dele, eu quero ouvir, porque a palavra de Deus está com ele. Aleluia, Deus. Micaías chega com a verdade. Micaías não chega para encher templo. Micaías não chega para iludir ninguém, para dizer: venha minha irmã, aqui você vai poder fazer o que quer, porque o seu dízimo é maior, a sua família é maior, aqui você vai poder mandar e desmandar. Micaías disse: aqui tem ordem, eu sou profeta do Senhor. Micaías disse: eu vejo todo Israel disperso, como ovelha que não tem pastor, e a voz de Deus dizendo: volte cada um para a sua casa. Aleluia. Sofreu, mas falou que Deus sabia. Sofreu, mas as pessoas entenderam. Foi o último a ser chamado, mas quando foi, a voz de Deus foi identificada pelos que tinham o Espírito Santo. Acabe disse assim: aprenda esse homem aí. Quando eu voltar, me esqueço agora do final. Prende ele aí, deixa no cárcere até quando eu voltar. Foi assim, se lembra? Prende ele aí, foi assim. Deixa ele até quando eu voltar. Micaías, como um homem tranquilo, que sabe o que Deus quer dele, que não busca aplausos, que não está nem aí para que as pessoas digam: homem de Deus, mais um. Consciência sai limpa, vive limpa, onde vai, aonde entra, aonde sai. Micaías disse: se tu voltar, Deus não falou comigo.
Homem de Deus, irmão, hoje nessa geração, a mulher de Deus, hoje nessa geração, ela tem que saber o seu lugar. Ela tem que saber que ele não vai ter os primeiros assentos. Ele tem que entender que ele não vai ser o desejado das nações, o queridinho. Pelo contrário, Jesus disse: eu vos envio para onde? Para o meio de lobo. Isso eu não estou falando de irmãos, eu estou falando de um sistema forte que está armado aí no mundo, leis que estão sendo aprovadas. Alguns israelitas judeus já dizem que a construção do terceiro templo já entrou em vigor, e nós sabemos que para o anticristo se manifestar tem que ter o templo. Estolas sacerdotais já estão feitas. Veja no Google, no YouTube. Estolas sacerdotais, o sumo sacerdote. Existem já sacerdotes sendo preparados segundo a ordem levítica para servir ao templo. Que é isso? Apontando para o fim. Jesus está voltando e muitos não estão apercebidos. Estamos brincando de ser crente. Jesus não tem compromisso com placa. Ame o irmão daqui, ame o irmão de lá. Seja sincero com todos. Busque a paz e empenhe por alcançá-la. Quando a vossa cabeça, os cabelos estão contados. Viva na tua justiça, entenda. Encomende a sua alma ao fiel Criador. Ló tinha um dono. Ló tinha um dono, estava entre feras. Veja como Deus mandou anjo na casa de Ló. Quer receber anjo em casa? Ande na integridade. Eu estou lutando, eu não estou pregando porque eu sou o santão. Não, eu estou aqui, está todo mundo aqui. Não. Como a irmã Nádia falou, porta de cá e porta de lá. Eu não trago nada escrito. Eu li a Bíblia e, por sinal, não li como deveria, por causa da rotina do trabalho. Mas se você entende que você tem que ser um justo na terra e que a tua vida está na mão do Senhor, não depende de você entrar em aliança com ninguém, com o Egito. Ló não fez aliança com os seus contemporâneos, com os seus nativos. Noé não fez aliança com ninguém, porque ele tinha uma aliança incorruptível. Era com o Deus de Abraão, era com o Deus criador do céu e da terra. Lute para que esta aliança não seja quebrada. É esse evangelho, irmãos. É esse evangelho simples, sem emocionalismo. Precisamos parar de tirar Deus do trono e dizer: Deus, fique aqui agora. No trono que vai sentar é o homem. Perceba como está o sistema, irmão. Irmão, ou eu sou ou eu não sou. Eu vim do crack, eu vim da cocaína, eu tenho marcas de arma na testa que apontaram para mim. Deus não permitiu que eu morresse. Se não fosse a oração, se não fosse a misericórdia de Deus e a oração dos meus familiares, minha mãe que pagava um preço, minhas irmãs, a exemplo de Nádia, que pagavam um preço. Na época eu não conhecia minha esposa ainda, ficasse aflita. E hoje eu entrei no evangelho para quê? Para viver um evangelho de meia boca? Não. Meus defeitos eu tenho, mas eu luto comigo mesmo. Eu luto com Deus. A oração de Jacó lutou com Deus para que Deus lhe abençoasse. Eu luto com Deus. A representação daquela luta é a luta do crente em oração hoje. Eu luto, pastor, porque eu sei que na minha carne não habita bem algum. O querer fazer o bem está no meu espírito, mas na minha carne não. Há uma luta da carne contra o espírito. E a Bíblia diz: daquele que vos deixar ser vencido, vos tornará escravo. Hoje eu vejo muitas pessoas dizendo: eu era a maior baladeira. Conhece a Nina do pé roxo? Era eu. Conhece Joana, a problemática? Era eu. Conhece Nego Trama? Era eu. E hoje tem uma vida meia boca no Evangelho. A Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Aleluia. São pessoas que não sentem o perdão de Deus, não sentem a graça. Aquele homem disse: Jesus, o meu servo jaz em casa doente. Jesus disse: eu vou curar. Depois que já tinha o que queria, ele não queria só cura, ele queria se derramar. Ele voltou e adorou. Ele sabia que só Jesus fez por ele. O homem 38 anos na beira do rio. Jesus disse: quer ficar curado? Ele disse: não tem homem algum. Não tem pregador bom, não tem pastor, não tem judeu, não tem Nicodemo, não tem nenhum. Todos pecaram e precisam da glória. Aleluia. Todos é tido como nada diante do grande eu sou. Diante daquele que a Bíblia diz que esmagará Satanás com a espada da sua boca. Oh, glória a Jesus. Maravilha. Porque nada, Jesus é tudo. Amém. Precisamos trazer Jesus para o centro da nossa vida. Precisamos
vamos trazer Jesus para o centro da nossa casa, para o centro dos nossos projetos, e essa é a verdadeira e maior prova de que estamos aguardando a sua vinda, porque quem está aguardando se prepara em justiça, quem está aguardando se prepara em fidelidade. Aleluia. E com poucas palavras eu encerro dizendo, irmão, Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. deixa o irmão para lá, deixa quem não quer para lá. Eu não sei quem é da salvação, eu não sei quem é quem. Deus não me conferiu o poder de julgar. O que a Bíblia diz é: nada julgueis antes do tempo. Em cada versículo bíblico, o homem da fé ele consegue discernir a preocupação de Deus em que você se preocupe com você mesmo, no que diz respeito à mudança, no que diz respeito ao melhorar com Deus, no que diz respeito ao se preparar com Deus. A Bíblia diz: como saberá, homem, se salvará a tua mulher? Como saberá, mulher, se salvará o teu marido? Eu prego para minha esposa, ela prega para mim, pregamos para os nossos pais, para os nossos irmãos, mas a salvação é individual. Amém. Aleluia. Eu prego para as pessoas no mundo, prego no meu trabalho, mas eu estou no foco, irmãos. Eu creio de fato na vinda de Jesus. A vinda de Jesus para mim não é algo programado pelo homem, não é uma encenação de novela, aonde o homem sabe todo o enredo. Eu não sei o dia nem a hora. Sabe quando a sua casa está toda bagunçada, a casa física e a minha toda bagunçada, eu vou receber o irmão lá, eu vou receber a irmã lá, eu falo, pô, tá tudo de cabeça para baixo, eu vou organizar rápido, eu vou dar um check-up rápido, vou colocar tudo no lugar que não deve, só para ele chegar e ver uma aparência. O meu caráter é de porco, mas na presença do ilustre está chegando, eu tenho que causar. É assim? Esse foi o motivo que Jesus não disse dia nem hora, ele disse tempos e épocas. Jesus disse, ó, os que verdadeiramente querem vão se preparar. Se Jesus dissesse o dia, a gente ia viver do jeito que a gente queria. A gente ia dizer, é segunda-feira, a gente não ia sair do joelho. Jesus ia dizer, não é verdadeiro adorador, está programando, está dramatizando essa encenação, essa peça de servo, mas é louco. Jesus quer ver a quem vai até o fim por amor, com pele de ovelha, com obras de ovelha, com atitude sincera no coração. Jesus disse assim, ó, quem me serve de verdade não vai me servir por falta de opção. Não, eu sirvo a Jesus que eu estou morando no interior, o menor estado do Brasil, interior dos interiores, sertão. Não tem um forró, não sei o que, não tem outra coisa, não tem televisão para assistir uma novela, não tem baile final de semana, não tem um partido alto. Por falta de opção, eu vou para o joelho. Você é crente por falta de opção? Jesus quer um povo que tem várias opções. Jesus quer um povo que olha para um lado proposta, o outro lado convite, o outro lado um mundanismo imenso, mas ele disse, eu preciso preservar a minha coroa, eu preciso me manter apto ao reino do céu. É um povo que tem opções, mas escolhe Cristo todo dia, faz a boa escolha, escolhe a melhor parte e essa não lhe será tirada. Tem pessoas que vão te criticar. Manda que Maria venha me ajudar. Sabe quem são esses que não oram e criticam o seu fervor? Os que não querem nada com Deus e critica, esses têm obra de Judas. Não tem sinceridade, e quando a mulher se derrama nos pés de Jesus, ele disse que não poderia se vender esse bálsamo e dar aos pobres. A Bíblia diz, falava isso porque era ladrão, não tinha verdadeira adoração e queria barrar de quem tem, não tinha sinceridade no coração e queria barrar quem tem. Esse é o tipo de crente que estava ali servindo a Jesus, era apóstolo, era discípulo. Jesus disse, Marta, Marta, você está aflita com muita coisa, porque pouca coisa, muito pouco o Pai requer. E Maria soube discernir. Quem sabe você me convidou, Marta, você me convidou por
vida, porque você é hospitaleira, mas você não entendeu quem você convidou. Foi o dono da vida, foi aquele que organiza tudo, e principalmente a área espiritual. Ela não está ocupada com casa. Hoje eu tenho que oferecer um espaguete daquele. Não, essa lasanha tem que ser a melhor. Eu tenho que varrer essa casa hoje como nunca varri, porque Jesus está aqui. E Jesus está dizendo: eu não quero essas coisas visíveis, eu quero que priorize a minha palavra. Eu quero que me ouça atentamente e fique assim, ó, como um cão fica no açougue. Quando cai um pedaço de carne, ele vai lá e pega. Eu quero que tenha desejo. Eu quero que tenha profundo amor por mim. E aqui eu encerro Jesus dizendo: Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Aleluia, Deus. E aí eu volto para Romanos 14:17. O reino de Deus é justiça, não te será tirada essa justiça. O reino de Deus é fé, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é paz, e isso não te será tirado, crente. Confia no Senhor de todo o teu coração, acredita na vinda de Jesus e permanece fiel até o fim. E assim eu passo para o